Mas, Rizek, amigos, o campeonato do Corinthians é esse. É de batalha, é cada jogo ser de muito, muito combate, de muita entrega. Acho que o Corinthians deve bastante em criatividade, em criação, em jogo envolvente, então precisa equilibrar os jogos dessa maneira. E é um time que se entrega bastante. Eu acho que nem momento faltou isso para esse time. Mas agora está conseguindo competir de uma forma mais coletiva. E os resultados foram aparecendo. Acho que esse foi um jogo ruim do Flamengo, em que o Flamengo não conseguiu ler, inclusive, algumas questões que o Corinthians colocava em prática. Por exemplo, o posicionamento do Garro, o trabalho que o Garro fazia, a movimentação que ele apresentava nas costas dos volantes. O Garro recebia essa bola quase sempre livre de marcação, e o Garro é um cara que ele não perde tempo, ele tem o timing muito bom do jogo para dar o passe e achar em transição esses jogadores do Corinthians. Mas foi um jogo em que o Corinthians entendeu o que precisa fazer esse campo. O Flamengo pecou em marcar o único jogador criativo, né? O único jogador que tira com eles da cartola, que arma o time. O Flamengo deixou o Galo muito livre hoje, a Mansur. Eu acho assim, acho que o jogo do Flamengo, quando a gente olha o Flamengo, a gente hoje fala dos candidatos a título brasileiro, a gente inclui o Flamengo pelos nomes no elenco e pela pontuação, que coloca ele ainda ali próximo. O futebol do Flamengo é inconsistente algumas semanas, muitas semanas. Ele é inconsistente em termos de dinâmica de ataque e inclusive de qualidade defensiva, que no início da temporada era um aspecto muito, muito relevante do Flamengo na virada ali de campeonato estadual para o campeonato brasileiro. Aí a gente pode começar uma discussão, e acho que é uma discussão. Desfalca as equipes na próxima rodada. Só passando pelo jogo assim, eu acho que dentro do que é o campeonato do Corinthians, o Corinthians fez um jogo mais próximo daquilo que é, vamos dizer, o esperado e o suficiente para ele atingir os objetivos dele no campeonato, né? Fez um jogo de aplicação, com talvez o melhor jogador dos 22 em campo em termos de atuação, que foi o Garro, e o Flamengo com o futebol. O Tite é incrível, né? Como é que só tinha um jogador, realmente. O Garro fez o que quis durante o jogo. Tava livre, dava passe. Não tinha ninguém que tava apertando o cara, só tinha ele no jogo mesmo. Era o único que tava fazendo alguma coisa. Insuficiente. Acho que o Flamengo, até pela maneira que tentou pressionar o Corinthians, expôs demais um meio-campo que já estava mais esvaziado do que o habitual. O Flamengo, em geral, tem um quarto meio-campista no time, mesmo que esse quarto meio-campista parta da lateral da ponta direita, quando é o Gerson que joga por ali, quando você tem o De La Cruz por dentro. Hoje o Flamengo tinha dois pontas jogando abertos como centroavante e um meio-campista a menos. O Flamengo partiu para pressionar. Se refere ao Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro na frente. E o Léo Ortiz como um desses meios, que também é uma adaptação diante da necessidade, que até vem tendo um bom resultado. O Flamengo saía para pressionar, fazendo com que o Gerson, um desses meias, fosse pressionar diretamente os zagueiros do Corinthians na saída. Isso terminou. Como o Flamengo não fazia uma pressão que conseguisse cortar esses primeiros passos do Corinthians muitas vezes, os dois volantes do Flamengo ficaram muito expostos. E isso obrigava o Ayrton Lucas a sair do Fagner muitas vezes e o Charles repetidamente fazer uma diagonal nas costas do Ayrton Lucas. No primeiro tempo foram 3 movimentos assim, só que ele não conseguiu achar o melhor cruzamento. Só que isso tirava o volante da frente da área e o Garro seguidamente se movia por ali com muita liberdade, como nesse lance. Esse lance foi uma construção que começa do lado direito do Corinthians, um dos meios do Flamengo vai tentar solucionar o problema pelo lado esquerdo, a frente da área fica vazia e o problema que estava se repetindo desde o primeiro tempo, o Garro consegue enfiada de bola, que acho que nem era pro Romero, e o Romero consegue aproveitar bem. Agora, são muitas inconsistências. Era tudo Roberto essa bola? Me pareceu no primeiro passo, acho que tem até um desvio no meio do caminho. Mas enfim, o fato é que assim. Mas os dois se movimentaram muito bem. Muito bem, o movimento do Romero é muito bom, porque ele levanta uma jogo mais de bola. O Yuri entrou bem, né? Entrou bem. O Yuri hoje é uma questão porque o Hernandes, o espanhol, chegou essa semana. Isso machucou. Jogou no time misto do Corinthians durante a semana. Ele entrou no time, ele foi bem. Dos atacantes que jogaram contra o Juventude, ele foi o melhor, mais consciente, mais calmo. Acho que por isso ele foi mantido em campo. Durou minutos. O Yuri Alberto estava tão, assim, perdendo a posição que não estava nem pronto para entrar quando o espanhol se... No momento da lesão dele. Quando o espanhol se machuca, o Yuri Alberto não está pronto para entrar. 5 minutos de jogo, o Alberto vai arrumar a chuteira. O que, aliás, o Luiz Roberto, na tradução da Globo, cobrou com razão. Com razão. No eixo, né? Você tá ali, o jogador se machuca, você tem que esperar que o glorioso reserva, então, se arrume. Por isso ficou com 10 em campo até o Yuri Alberto se arrumar para entrar. No entanto,
desde que entrou, ele jogou bem, cara. Ele fez um bom jogo, o Yuri Alberto. A jogada do primeiro gol era o Jogada pelo lado direito. e ele vinha jogando bem até ser expulso. Ele teve uma boa atuação hoje. Sim, no momento que ele entra, a torcida aplaude, né? E apoia ele bastante. O que me pareceu que foi por conta da entrada do Yuri Alberto. A torcida do Corinthians tem apoiado, assim, hoje, muita gente viu o jogo de hoje e falou o seguinte, ganhou porque a torcida apoiou e o Corinthians teve mais raça que o Flamengo. Se não tiver muito, Você já sempre apoia. Eu acho que a dedicação, o problema é de outra ordem. ela é comum a quase todos os jogos em casa e a torcida tem empurrado absurdamente. A diferença hoje, e eu concordo com você, é que o Flamengo jogou muito mal. O Flamengo entregou muito mal hoje e a diferença de outros jogos lá no... O jogo, na verdade, você pega o primeiro tempo do jogo, o jogo tem uma... o Corinthians está numa posição ruim no campeonato, mas ainda assim, se você pega a qualidade dos jogadores que estavam em campo, ela não é compatível com a quantidade de erro técnico que a gente teve no primeiro tempo. Você não conseguia ter uma continuidade de troca de passes, de jogar. Então, eram muitos erros. O Corinthians trouxe o Flamengo pro campo dele, virou uma batalha, Foi pegado, de disputa. de disputa. Porque tecnicamente era pro Flamengo ter... os últimos 10 jogos do Flamengo, a gente tá dizendo que o Flamengo era pra estar sobrando, mas eu queria encaminhar uma discussão com vocês. Os últimos 10 jogos do Flamengo são 4 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. 5 derrotas. Tudo bem que 2 dessas derrotas classificaram o time, né? Palmeiras e o Bolívar e La Paz. Mesmo assim, isso aí é muito pouco pelo time que o Flamengo tem. Esse time que jogou contra o Corinthians fazia frente com o Corinthians tranquilo, só que segundo tempo o time não deu um chute no gol, não deu um chute. O time todo bagunçado, a comissão técnica bagunça o time todinho. Eu não sei o que acontece com esses caras não. Mas assim, o Flamengo, obviamente, ele tá no momento que ele tá avançando nas competições, mas o rendimento dele não é compatível. Não parece razoável concluir que o Flamengo abriu o bico, o time tá muito cansado. Nessa semana o Flamengo jogou. Cara, para que esse negócio de tá cansado, vocês estão usando a mesma desculpa que o Tite. Os caras tá cansado o quê, mano? Tanto jogador que tem. Tem jogador da base, tem jogador contratado, fora os que machucam e voltam. Agora tudo é desculpa que tá cansado. Para com isso, os caras só jogam bola e treina, faz academia. Eles param, moço. Jogou contra o Bahia com força máxima, né? Foi um jogo desgastante. O Corinthians descansou, inclusive o Garro, o Thales Magno, os jogadores fundamentais no jogo de hoje. O Corinthians estava mais fresco também. O Flamengo abriu o bico nesse momento da temporada. Ele está se equilibrando porque ele tem jogadores muito bons, mas o Flamengo está cansado, né, cara? Vamos lá. Acho que tem duas... Ali, eu acho que a preparação física. Acho que esse preparador físico do Flamengo é muito fraco, muito ruim. O time é desde o começo do ano, desde que o Tite assumiu esse time. Esse time aí é cansado. Cansado mais porque a preparação física dos caras é muito ruim, é péssimo. discussões aí. Antes de começar a sucessão de lesões, o Flamengo já era cobrado por desempenho, né? A fase de grupos da Libertadores, em parte a fase inicial do Brasileiro, havia uma cobrança de desempenho que já era justa naquela altura. Acontece que o calendário brasileiro ele é tão disfuncional que ele dificulta até uma análise precisa do que são as virtudes e que qual a deficiência de um time. Por quê? Porque uma sucessão de lesões, uma necessidade de adaptar jogadores por vezes em funções diferentes, mudanças de time semana após semana, sem que você esteja, na verdade, implementando algo que você projetou para aquele time, e quase sempre você está apagando incêndio. Com tudo isso, acho que, ponto 1, em dado momento, se os jovens jogadores revelados, né? Porque a grande parte da percepção de que o elenco do Flamengo em dado momento ficou curto passava pelo pouco aproveitamento, pelos poucos minutos que os jovens que compõem esse elenco têm. Compara como é o aproveitamento do Palmeiras, dos jovens e do Flamengo. Os do Flamengo têm tido... Mas são gerações de qualidade diferente também. Mas aí o que eu estou dizendo seja por uma opção da comissão técnica de usar menos, seja porque eles não passaram no dia a dia a confiança para ser usados, a percepção de um elenco curto ela se dá a partir da constatação de que esses jogadores contam menos dentro do processo para muitos minutos. E aí o Flamengo insistiu com Copa América, com lesões, em tentar abraçar algo que nunca foi feito no futebol brasileiro.
que é tentar ganhar os 3 principais campeonatos do país. Que ninguém conseguiu. Muito mais isso do que elenco curto, cara. Porque assim, ninguém consegue ter elenco para jogar todas as competições com o pé no acelerador lá embaixo. O Dorival Júnior foi muito criticado. Quando ele meio que abriu mão do Campeonato Brasileiro, ele claramente priorizou a Copa do Brasil e Libertadores. Eu acho que é impossível você jogar Carioca, Brasileiro, ter 5 jogadores convocados para a Copa América, 5, jogar 9 rodadas assim, Copa do Brasil, Libertadores, e ir avançando e achar que vai jogar tudo com o pé no acelerador lá embaixo. Eu acho que é impossível, cara. E no meio, de tudo isso, O Flamengo, nesse cenário, ele está se equilibrando também, em termos de resultado. Mas eu acho que o desempenho, a gente percebe que é um Flamengo, seja por lesões, seja por elenco curto ou por cansaço, que está retrocedendo Hoje, sem Arrascaeta, sem De La Cruz, Pedro voltando de lesão. Vinha Arrascaeta, Cebolinha, Lagorja, Frigola, Jael. Jogou e o Gerson entrou em campo em todos os 35 jogos seguidos pelo Flamengo. Então, assim, o time tá cansado. Aí você pega uma equipe que tecnicamente não é o primor, mas tá muito mais fresca, que conseguiu fazer uma... Um dado importante sobre hoje. Dado importante sobre hoje. Se a gente pegar só os jogadores de linha, que importam mais na questão física do que o goleiro, né? Vamos combinar. Incluindo o Igor Alberto, porque ele entra com 5 minutos e acaba participando de quase todo o jogo, o Corinthians repetiu no meio da semana 3 jogadores de linha. O Flamengo repetiu 8. Isso faz diferença. Num jogo dificílimo contra o Bahia, correndo atrás do Bahia. Ainda que eu acho que, mesmo assim, é possível analisar isso e é possível analisar que, em muitos momentos, há questões táticas no Flamengo que estão abaixo da gente. Eu acho que para esse momento Concordo com você. É preciso fazer essa leitura. Assim como a régua às vezes é muito alta, exigindo de um Flamengo uma produção que deu um show, que eu não concordo também, é importante a gente ver que não está dando certo. Por exemplo, só complementando com a sua análise que você fez quando o Flamengo não tinha a bola, quando fazia a pressão alta, quando o Flamengo tinha a bola, a saída de bola exigia um Gerson caindo pela esquerda, o Ayrton Lucas deslocado como um meia pela esquerda, e quem vinha buscar centralizando no meio era o Pedro. Então, quando essa jogada, faltava alguém também de qualidade para segurar a bola ali no meio do campo. Faltava um 10, como não tem De La Cruz, como não tem a Arrascaeta. Será que o Tite não podia ter priorizado um pouco mais ser um cara ali de qualidade, com a capacidade também de fazer essa criação por ali, para ajudar o Gerson, que estava muito embaixo, que não tinha mais lá nesse tempo hoje, né, pra usar. Estreou o Alcaraz. Aí o Alcaraz depois. Mas é um jogador que acabou de chegar, provavelmente não deu a ele a confiança de iniciar. Mas coisa característica, assim, talvez fosse o fato é que nessa construção de elenco, hoje não tem, os meios que estavam jogaram. Não sobrou ninguém. A partir do momento em que o Matheus Gonçalves é um jogador hoje que entra em fim de jogo, o Lohan meio que saiu, em um dado momento saiu das principais opções, não tem entrado com frequência. Ia ser, já com ele O que eu achei, o que hoje me pareceu no jogo especialmente com bola. Quando o Flamengo tem a bola normalmente, ele tem um trio de meio, vamos dizer, Pulgar, o De La Cruz e o Arrascaeta, quando estão antes, o Gerson vindo para ser esse quarto homem. Você minimamente cria um pouco mais de aproximação para a troca de passes. Hoje o Flamengo, as distâncias muito grandes para você encontrar esse passe. Os melhores momentos do Flamengo surgiram quando os 2 pontas vieram trabalhar dentro. O Luiz Araújo e o Bruno Henrique deixando um pouco dos lados. E Flamengo, foi quando o Flamengo construiu aquela bola do Léo Ortiz em profundidade, que talvez tenha sido a melhor jogada do primeiro tempo. Agora, falar do time que ganhou, né? Porque algo me chama a atenção, assim, no trabalho do Ramon. Ele é inquieto, assim, ele chegou para mudar mesmo. Então, assim, ele chega, já estreia o Hugo. A escalação de hoje já traz algumas hierarquias que mudaram, né? O André Ramalho chega, ele já põe para jogar. O Ranieri não é mais aparente da primeira opção. Chega, ele põe para jogar. Hoje ele promoveu a estreia do venezuelano, o Martínez, que fez um pênalti bobo, né? Mas um pênalti que acabou originando empate. O espanhol chegou, jogou alguns minutos, já foi titular hoje no jogo que ele tratou como final. E o Thales Magno chega e é titular dele. Ele realmente, assim, ele chega para mudar, ele não tem medo, cara. Olha só, ele tá dando certo. O André, as dele estão dando o resultado de jogadores que ele tá colocando no time. Em termos de projeto esportivo, ele tá tentando dar volta num projeto esportivo que é absolutamente desastroso, né? Em termos de projeto de gestão esportiva e gestão de clube. Para ter uma ideia, dos 10 jogadores de linha que iniciaram, o André Ramalho estreou pelo Corinthians 21 de julho. O Juan Martínez, 29 de agosto. O Hector Hernandes também. Charles, 25 de julho. Thales Magno, 10 de agosto. Ou seja, há um mês atrás, metade desse... E hoje o venezuelano. Isso. Há pouco mais de um mês atrás, metade desse time da formação do Corinthians titular não existia no clube. Não estava no clube. Há um mês e pouco.
É uma correção de São jogadores que chegaram e estão vestindo a camisa, assim, eles chegaram realmente, assim, o Ramon conseguiu mobilizá-los, não é que eles chegaram tão aéreos, você pode julgar se jogou bem, jogou mal, mas eles já chegaram muito engajados, assim, nessa... Mas vendo o segundo trabalho do Ramon no Brasil, né, Vasco e Corinthians, acho que essa é a característica dele. A característica dele é esse fator emocional de mobilização, de convencimento dos jogadores, de vender uma ideia de combate, de luta, para escapar do pior. E tem dado certo. A gente ainda não viu o Ramon com um elenco técnico na mão para ver o que ele é capaz de fazer. Mas com um elenco escasso, que tem limitações técnicas principalmente, ele consegue arrumar. Ele arruma a casa e faz o time combater. Para o Corinthians, se o Corinthians consegue manter esse ímpeto, que é muito complicado, principalmente porque está em outras competições, é o suficiente para escapar da degola. Se conseguir repetir esse empenho que teve hoje, empenho mesmo, não é nem desempenho, é empenho em se dedicar nas funções táticas, em combater, em marcar e conectar esse ataque. Então acho que o Ramon ele tem ele tem um trabalho muito consistente nesse sentido. É importante que ele está conseguindo convencer os jogadores dessa proposta, mas é importante a gente lembrar também que a chegada de todos esses jogadores do Corinthians corrige uma rota, uma montagem de grupo que estava muito aquém do que o Corinthians precisava nesse campeonato. O Corinthians contratou no ano 19 jogadores, gastou 172 milhões de reais em contratações. O comprometeu, né? O comprometeu. Imagina se esse volume e esse gasto resultam no Z4 ao final do campeonato, porque das 25 rodadas, o Corinthians com a vitória de hoje não sai do Z4, ele passou 15 rodadas no Z4, e hoje foi só a 6ª vitória no ano em todas as competições, a 6ª vitória no ano em 32 jogos contra times da Série A. Então assim, ganhou hoje, é uma vitória importantíssima no aniversário do clube, mas você olha para o ano, insisto, no ano inteiro, o Corinthians tem 6 vitórias contra times da Série A, ele precisa de mais, isso aí, para escapar do rebaixamento, o equivalente a mais 6 vitórias nessa reta final de Campeonato Brasileiro em 13 jogos. Vamos ouvir... Menos assim, e dessas contratações recentes, ao menos ele conseguiu construir uma espinha dorsal de time que tem... Eu acho que o elenco do Corinthians não sobra. Eu acho que o elenco do Corinthians, se você botasse ele no papel para mim, assim, eu não apontaria ele como nenhuma das extremidades do campeonato. Acho que o elenco tem buracos, o elenco tem lacunas, mas eu acho que dá para conseguir levá-lo um pouco mais acima do que ele está. Acho que tem onde tirar para isso. O mérito, eu acho, está em pelo menos se construir uma espinha dorsal de jogadores um pouquinho acima da média, vamos dizer. O Hugo Souza entra como um goleiro de ótimo rendimento. O André Ramalho, eu acho que é um zagueiro que acrescenta. O Garro, talvez, um dos bons camisas 10 do futebol brasileiro. E acho que a preocupação agora é por essas algumas pequenas questões físicas que estão acontecendo nessa chegada do Thales Magno. Que eu acho que ele também é um jogador com potencial para acrescentar bastante. O Corinthians não está no Z4 pela qualidade do elenco. Não, nem pelo investimento. É o clube. É pelo clube. Pessoas como eu que projetavam um campeonato de permanência na Série A, nada mais do que isso, não era pela qualidade técnica dos jogadores, nem pelo investimento. O Corinthians certamente tem uma das 8 maiores folhas salariais, assim, para ser modesto do futebol brasileiro. Que clube consegue... O Fortaleza investiu 50 milhões. Isso. O Corinthians investiu 172 milhões em reforços na temporada, o Fortaleza é o vice-líder. O que representa e o que mostra também, e aí não é só o caso do Corinthians, mas é sempre bom destacar, o que é o ambiente desregulado do futebol brasileiro, né? Num ambiente com regulação, o Corinthians era um clube, um dos, talvez, que estaria impedido de contratar jogadores. Aliás, não é que ele gastou, ele prometeu gastar. Ele prometeu esses valores, assinou documentos que ele vai em algum momento falhar isso daí. Porque tem diversas cobranças já sendo executadas em relação a contratações recentes e o Corinthians continua podendo escolher os jogadores porque não tem uma regulação no Brasil que impeça isso. Vamos ouvir o Ramon e o Tite, depois de Corinthians 2, Flamengo 1, hoje em Itaquera. Hablemos tácticamente, no individualmente, de cada uno de los jugadores. Creo que en el fútbol lo más importante cuando vos ganás que tu equipo juega tácticamente, cómo presiona, cómo te ataca, cómo atacamos. Pro auxiliar do treinador, tá peitando bandeira quando de repente a câmera vira, tá o auxiliar do treinador peitando bandeira na lateral do campo. Não dá para os jogadores dos dois times se envolverem numa sucessão de bofetadas na beira do campo, empurra e demonstração de macheza. Todo mundo precisa zelar um pouco mais pelo espetáculo.
O Corinthians e Flamengo hoje, a partir de determinado momento, ele quase não foi jogado. E a gente está se acomodando nessa história dos acréscimos longos. O jogo teve 22 minutos de acréscimo. 9 no tempo, 13 no outro. Os minutos jogados no final dos tempos... Esse que durou mais. Fica um pouco mais. Até 60 minutos. Os minutos jogados no final do jogo não são os mesmos minutos perdidos durante o jogo. Porque os jogadores estão cansados, porque a parte final do jogo, porque algum dos lados está desesperando para fazer o jogo andar e o outro lado desesperando para fazer o jogo não andar. Se você contar, é matemático. Não, tudo bem, fazer feira. Mas o que foi feito nesse jogo aí, os ganhadores estavam esvaziando as bolas, não estavam devolvendo as bolas, tudo bem, fazer cera faz parte, o goleiro do Flamengo também faz cera, é normal do jogo, mas eles picotaram muito o jogo, com as faltas, caçando briga, é porque eles queriam ganhar de qualquer jeito, fizeram a catimba daquele modelo, né? Com isso, esses minutos são jogados muito menos, com um percentual de bola rolando muito menor ainda do que no restante do jogo, não compensa. Só que tá todo mundo se acomodando no árbitro, fazendo gestos de que vai acrescentar, e o jogo não acontece. E o público é lesado, o espetáculo perde. Foi hoje, mas se a gente pega 1000 exemplos do Campeonato Brasileiro, vai visualizar Corinthians, Flamengo, ou quem quer que seja, mas não dá para se repetir. É só gandula, chuta a bola para longe, é comissão técnica querendo invadir campo, entendeu? A gente entende que isso é produto. Hoje era o momento nobre do futebol brasileiro. Corinthians e Flamengo é o clássico mais popular do país. E a gente ficou com a sensação de que o jogo não foi jogado. Galera, isso aí a gente vai encerrar por aqui. Mas realmente aí você vira aí o Tite aí, como sempre, né? Deu vida aí ao Corinthians, né? Errou muito aí no segundo tempo, que era pra acertar certo, que o Flamengo tem seus desfalques aí, né? Tá com o pessoal machucado, mas contratou alguns aí, tem os moleques da base também, então não justifica esse jogo ruim, essas mexidas horríveis que faz. Vamos esperar aí, o jeito é esperar e torcer para que melhore. Não creio muito do Campeonato Brasileiro aí, pelo jeito aí, vai ficar entre os primeiros, mas eu acho que não vai ganhar. Desse jeito aí não vai ganhar não.